Leituras da semana. Tive uma semana de leituras bem variadas, entre elas releituras. Estou relendo Torre Negra. Agora já estou no segundo livro da série, A Escolha dos Três, que logo depois do primeiro volume, que é o Pistoleiro, com a introdução do personagem principal, que é o Roland Deschain. Aqui a gente vai acompanhar a formação do grupo que vai acompanhá-lo até a Torre Negra. Estou relendo também o romance mais famoso de Roberto Bolanho, 2666. Gosto muito desse livro, faz tempo que eu queria reler, até para pensar um pouco melhor nele, né? Agora que eu já estou um pouco mais velho, faz mais de 10 anos que li pela primeira vez. Como se trata de um livro complexo, acho que vale quantas releituras forem necessárias. Também li um pouco em francês. Você olha aqui, ó. Histoire universelle 1, des origines à l'Islam. História Universal 1, das origens ao Islã. Que é da Encyclopédie de la Pléiade. Mais uma prática de leitura em francês, porém é bem interessante. Gostei do texto introdutório porque fala sobre honestidade intelectual, sobre referências, né, sobre escrever um texto histórico com responsabilidade. Outra coisa que li em francês foi um ensaio do Montaigne, ensaio intitulado Como o Espírito Descarrega Suas Paixões sobre Falsos Objetos quando os verdadeiros o fazem falta. Quando os verdadeiros faltam. Enfim, um ensaio bem interessante sobre não ter vontade de morder o reboco da parede. Montaigne, sempre bom. Pode ler aleatoriamente os ensaios. É sempre interessante ler qualquer um deles em qualquer momento. Li também alguns artigos sobre cinema dessa coletânea aqui do Paulo Emílio Salles Gomes, O Cinema no Século. Para quem não conhece, né, o fundador da nossa Cinemateca brasileira. E ele publicava em revistas, jornais, e os textos são super interessantes. Como eu sou totalmente leigo em cinema, eu ando lendo alguns artigos desse livro aqui e anotando para eu poder assistir, né, os filmes, porque eu gostei dessa movimentação de ir dos textos dele para o filme, porque aqui tem explicações sobre alguns filmes que eu não sabia, daí me faz ter vontade de assistir o filme. Por exemplo, um dos filmes que esses artigos aqui me fizeram querer ver é Europa 51, do Rossellini. Pois aqui nesse artigo o Paulo Emílio nos traz os motivos do Rossellini ter formulado o Europa 51. Então, como eu disse agora há pouco, esse movimento de ler textos com críticas ou análises ou histórias sobre os filmes está me fazendo ter mais interesse sobre cinema. Estou fazendo uma lista de filmes que vou assistir desse livro aqui. Por fim, li um pouco dos Histórias da Vida Privada essa semana. Coincidentemente, tanto da versão brasileira quanto da versão original, né, europeia, eu estou em partes que falam sobre religião. No Brasil, no caso, eu li os tópicos que estavam falando bastante sobre Inquisição, denúncia, como as pessoas tinham medo. E aqui, no História da Vida Privada, eu estou terminando a primeira parte, que é sobre Roma. Eu li muito sobre como era interessante e livre as instituições do politeísmo romano, né? Tipo, qualquer classe tinha liberdade para adorar o Deus que quisesse, constituir sociedades, templos. Bem interessante essa parte. Coincidiu, né, dos dois livros, essa semana eu ter lido tópicos sobre religião. E estas foram as minhas leituras dessa semana que passou.